Fala aí, pessoal, beleza? Aqui é o Felipe e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre flexão, ok? Então já se inscrevam no canal aí para receberem toda semana mais vídeos sobre isso, mais dicas. Também se inscrevam no Instagram da gente, o @ei.passei, e vamos embora para o vídeo. Bom, aqui a gente vai começar com flexão. Na verdade é flexão simples que a gente vai começar. Para a gente falar um pouco de flexão simples, a gente tem que lembrar do que causa flexão e quais são as forças que atuam na flexão. Na flexão a gente está preocupado basicamente com uma coisa: momento. Ou momento fletor, para ser mais exato, né? Porque na torção a gente tinha momento torsor, que era o torque, que a gente chama de torque. E o que a gente chama só de momento é momento fletor, que é o ato de você fletir uma peça. O que é fletir uma peça? Fletir a peça é ela sair dessa posição que ela estava assim para uma posição, digamos, assim. Certo? Vai fazer esse arco. Ok? Bom, então o que acontece aqui? Para a gente fazer isso, vamos pegar um exemplo. Digamos que a gente tem essa viga biapoiada aqui. Essa viga biapoiada tem uma força aqui no meio. Vou chamar ela de F. Beleza? Bom, para a gente conseguir saber como a tensão está atuando aí dentro, a gente tem que lembrar como que a gente calcula a tensão. Tensão, a gente tinha dois tipos: tensão normal, certo? E a de cisalhamento, ok? A tensão normal, eu tinha dito antes na outra aula que ele era F sobre A. E a de cisalhamento a gente tinha visto que ia ser V sobre A, ou, se for um torque, é o que a gente está usando agora, né? T vezes R dividido por J, certo? Na normal, assim como na de cisalhamento, os dois primeiros nós chamamos de tensões médias. Elas são tensões médias provocadas por forças. Na de baixo a gente vai ter tensões pontuais provocadas por momentos. Então a gente precisa ter uma tensão normal que vai ser provocada por momento. E vai ser a fórmula que a gente vai usar, que é sigma igual a m vezes C sobre I. Essas duas aqui, elas são muito parecidas, essas duas equações. Se você notar, as duas têm momento. Aqui as duas têm momento. Uma é momento torsor, outra é momento fletor. As duas têm uma distância. E as duas têm momento de inércia. Esses dois são momentos de inércia. A diferença é que o I ele é momento de inércia apenas, enquanto o J ele é momento polar de inércia. Essa é a grande diferença. Fisicamente, ele só quer dizer que o I
resiste à flexão e o J resiste à torção, ok? Fisicamente. Ela significa a mesma coisa, a unidade é a mesma, tá? Dos 2 milímetros a quarta. É uma unidade de comprimento a quarta, né? Que a gente vai usar em milímetro a quarta, que é mais fácil. Tá? Só que agora, para a gente conseguir então saber quanto é essa tensão, a gente tem que saber o momento, certo? O valor do momento. Só que este momento fletor aí não é tão direto. Para a gente calcular o momento fletor, a gente tem que achar uma força vezes uma distância. Esse é o conceito de momento fletor. Tá? Então, para ser momento fletor, ele tem que ser força vezes distância. Agora, para a gente conseguir fazer isso, a gente vai ter que fazer um negócio que a gente chama de diagrama de esforços internos solicitantes. O que quer dizer isso? Ou muita gente abrevia de DEIS. O que é o DEIS? O DEIS ele nada mais é do que a gente fazer um diagrama de força normal, de força cortante, de momento fletor e achar os valores máximos deles. Com esses valores máximos, a gente vai calcular a tensão máxima que a gente tem no nosso sistema. Bom, para a gente começar então realmente a calcular isso, a gente precisa primeiro calcular as reações de apoio. As reações de apoio são dadas pelos apoios. Então a gente vai para as reações de apoio. E nas reações de apoio, a gente vai ter 3 tipos de apoio. Primeiro a gente tem que entender o que são reações de apoio e entender como que se comportam os apoios. Apoio é aquilo que tem vínculo, aquilo que restringe o movimento, certo? A gente sempre tem que lembrar que aqui a gente está na estática, certo? Ou seja, sem movimento, tá? A gente não está com a peça se movimentando, beleza? Então, se a gente está com a peça parada, sem movimento, isso quer dizer que algo tem que fazer com que ela fique parada, certo? E isso são os apoios que fazem com que ela fique parada, porque forças estão atuando no exterior dela. E para ela não se movimentar, a gente tem os apoios que vão prender ela. Se você pensar nisso, você pode pensar na sua cadeira, por exemplo. Você provavelmente está sentado numa cadeira ou num banco, né? Aí. E nesse momento você está em cima dela e ela não está se mexendo, concorda? Comigo? Se você tivesse, por exemplo, imagina um degrau de uma escada, tá? Se você tentar se movimentar esse degrau da escada, ele vai se movimentar? Não, porque ele está preso. Quem prende são os apoios, os tipos diferentes de apoios, tá? E é isso que a gente vai avaliar agora. Que tipos são esses? A gente tem 3 tipos básicos. O primeiro é o apoio simples. O apoio simples ele tem 3 representações, tá? Essa é a primeira. Essa é a segunda. E essa é a terceira. Tá? O apoio simples, a gente chama ele de simples porque ele tem apenas uma reação de apoio. E essa reação de apoio ela é normal ao ponto onde ele toca no chão. Certo? Normalmente a gente vai chamar de V, porque normalmente ela vai ser vertical. Tá? O V é de vertical aqui. Certo? Então, ela vai ser normalmente vertical e ela vai ser uma só. Isso quer dizer o quê? Se a gente olhar no primeiro desenho, você vê que ele tem rodinha, né? Isso quer dizer que é permitido para este apoio ele se movimentar para a direita e para a esquerda, concorda? Porque ele tem a rodinha, então ele se movimenta.
E também é permitido para esse apoio ele rotacionar. Aqui, ele vai ter uma rotação aqui, se você ele quiser. Agora, para cima ou para baixo ele não pode se movimentar. Por isso que a gente tem uma reação. A reação é por causa dele não ter o movimento, certo? Por evitar o movimento. Ok? Então a gente sabe que nesse apoio ele pode ir para a esquerda ou para a direita e pode rotacionar. Mas ele não pode ir para cima e para baixo. Um exemplo que você pode ter é do box, sabe? Que tem aquelas roldanas, aqueles boxes que tem roldana. O outro apoio é o apoio fixo, que a gente chama de fixo. O fixo ele só tem uma representação, tá? É um triângulo também, só que ele já é direto assim. Ou seja, ele já mostra que ele já está direto no chão. Preso, certo? Então, esse cara não tem a habilidade de ir para a esquerda e para a direita, nem para cima ou para baixo. Ou seja, ele tem uma reação para cima e uma para a direita ou para a esquerda. Essa a gente vai chamar de H, esta de V. Porém, ele continua ainda tendo a possibilidade de rotacionar, certo? Não pode andar nem para a esquerda nem para a direita, nem para cima nem para baixo. Por isso ele tem reação, porque ele não permite. A porta é um bom exemplo de um apoio fixo. Não mexe nem para a esquerda, para a direita, nem para cima nem para baixo, mas ela roda. Pode ver, se você pegar a folha da porta, né? Se você botar para cima e para baixo, ela não anda. Se você botar para a esquerda ou para a direita, ela não anda, mas se você tentar rodar ela, ela roda. Certo? E o outro é o engastamento. O engastamento também só tem uma representação. O único que tem várias representações é o simples. Né? Se a gente perceber aqui, a gente estava fazendo uma progressão de reações de apoio. O primeiro tinha uma, o segundo tem duas, o terceiro então vai ter três. Um momento, uma vertical e uma horizontal. O engastamento ele é um apoio que prende em todas as direções, certo? Ele é aquela prateleira que está chumbada na parede, certo? Aquela prateleira, imagina se tem uma prateleira chumbada na parede, você já deve ter visto isso. Essas prateleiras que estão chumbadas na parede, elas são prateleiras que estão engastadas. Ou seja, se você pegar essa prateleira, você tem que puxar para fora, para cima, para direita, para esquerda, fazer o diabo a 4, ela não vai sair do lugar. Obviamente, a menos que você quebre ela, né? Mas sem pensar no fato de rompimento, ela não vai sair do lugar, certo? Legal. Isso é importante deixar claro porque a gente vai ter que usar esses tipos de apoios, ok? A gente vai usar esses tipos de apoio. Só que junto a isso, junto a essas reações de apoio ou aos apoios, a gente tem que lembrar das leis da estática. O que são as leis da estática? São as leis que conduzem os nossos exercícios. Né? As leis da estática são três. Somatório de forças em x igual a zero. Somatório de forças em y igual a zero. E somatório de momentos num ponto igual a zero. Eu vou botar uma outra equação aqui. F igual a m vezes a. Você já viu essa? Já, essa é a segunda lei de Newton, né? Na verdade, quando a gente generaliza a segunda lei de Newton, a gente chega à conclusão que a somatório das forças externas no corpo é igual a massa vezes a aceleração daquele corpo. Certo? Só que lembra que eu falei aqui no início, aqui, ó, que isso é estática, né? Ou seja, sem movimento. Se ela é sem movimento, isso quer dizer que aqui a gente não tem aceleração, concorda? Então a gente chega à conclusão que esse cara aqui é igual a zero.
Daí que vem essas duas equações aqui. Porque externamente num corpo, você pode ter forças em x, y e z. Como a gente está trabalhando no plano, e a gente só vai trabalhar no plano a gente só tem x e y. Então, somatório de forças de x igual a 0 e somatório de forças de y igual a 0. Só que sobrou o outro eixo. O outro eixo a gente transforma ele em momento. E o momento, na realidade, esse somatório de momentos também vem da segunda lei de Newton. Se você transformar ela em momento, dá para você fazer isso. Você acha que somatório de momentos é igual a I vezes alfa. Alfa sendo a aceleração da gravidade. Só que a gente já sabe que é sem movimento. Então esse cara também é zero. Certo? Então, isso tudo dá que esse cara também é igual a zero. Daí a gente chega à conclusão que nada mais é do que a segunda lei de Newton, essas três equações, só que para eixos diferentes. Então nós temos aqui, necessariamente, três equações. São essas três equações que vão conduzir nossos experimentos, certo? Aí vem uma coisa. Na flexão simples, nesses exercícios que estão nessa matéria, a gente não está falando problemas que não são possíveis de resolver com essas três equações. Ok? Sempre você vai resolver com essas três equações. Eles. Tá? No caso, para calcular as reações de apoio. Então sempre você vai ter que calcular com essas três equações. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem diferentes classificações de vigas. Uma viga pode ser hipoestática. Que isso significa que o número de incógnitas, ele é menor do que o número de equações. Ok? Isso é o primeiro tipo. A gente pode ter uma viga isostática, ou seja, o número de incógnitas é igual ao número de equações. E a gente pode ter uma viga hiperestática, onde o número de incógnitas ele é maior do que o número de equações. Ok? A gente tem esses três tipos que podem ocorrer. Em geral, este cara aqui, aliás, somente este cara aqui vai estar dentro do nosso sistema, ok? Não vai ter hipostática, aliás, hipostática não existe, tá? Não existe. O sistema hipostático realmente não existe. E também não existe isostático, tá? No mundo não tem isostática. A gente sempre tem hiperestática. Só que a hiperestática ela tem um problema. Porque imagina só você tem 4 incógnitas e 3 equações. Dá para você resolver esse sistema? Não, não dá. Não é um sistema impossível, mas ele é possível, porém indeterminado. Você não consegue determinar. Então, para a gente resolver uma equação, um sistema hiperestático, a gente precisa criar equações. Tá? A gente cria outras equações que vão resolver parte do seu sistema para depois juntar com as 3 equações e resolver seu sistema inteiro. Ok? Nós não vamos fazer. Então, a única chance que a gente tem é ter 3 equações. Então, a gente vai ter 3 equações igual a 3 incógnitas. Ok? Então, quais são as possibilidades que nós temos aqui? A gente pode ter 2 apoios simples? Pode ter 2 apoios simples. Você pode ter 2 apoios fixos? Não, porque dá 4 incógnitas. Você pode ter um engastamento e um simples? Não. Então, basicamente, isso quer dizer o quê? Que a gente só pode ter as seguintes configurações.
Essa é a primeira configuração, que a gente chama de bi-apoiada. E a segunda configuração, que é essa daqui, que nós chamamos de engastada. Só pode ter essas configurações, tá? Então uma é bi-apoiada, outra vai ser engastada. A bi-apoiada é um simples e um fixo, então é 2 mais 1, 3. 3 equações, 3 incógnitas. Engastamento, ele por si só já dá 3, então ele só pode ter ele, ok? No engastado, certo? A bi-apoiada, ela pode ter uma variação onde ela vai ter pedaços aqui para fora. Se ela tiver esses pedaços para fora, ela vai ser chamada em balanço. Vai ser uma viga em balanço, que a gente chama. Ou seja, por que em balanço? Porque, na verdade, ela é bi-apoiada, só que esses a mais é como se você tivesse balanceando a viga ou equilibrando a viga entre esses dois apoios, entendeu? Porque eles não estão na ponta, eles estão mais pro centro dela, tá? Mas ela ainda continua sendo bi-apoiada, não tem problema nenhum, certo? Então, isso a gente resume as reações de apoio, ok? Isso a gente resume as reações de apoio. Galera, passando para dar um aviso rápido, se vocês tiverem alguma dúvida sobre algum conteúdo ou quiserem sugerir algum exercício para eu fazer aqui no canal, deixa aqui nos comentários, tá? Por favor, deixa aqui nos comentários, eu tô lendo todos os comentários de vocês e eu vou resolver eles o quanto antes para colocar aqui a resolução no canal. Beleza, gente? Então, de novo, não esquece, se inscreve no canal. Se inscreve também no nosso Instagram, @ei.passei, tem conteúdo bem bacana lá, bem divertido e partes que a gente fala sobre dicas e coisas importantes da engenharia. E do resto, um grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu!